as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios. Empresa Martins, agência de viagens, aos 3 Globos, em Castelo Branco. Aí está o primeiro aniversário da Beira Baixa TV. Eu sempre fui um entusiasta e um homem que apoiei e achei sempre que devia andar para a frente da Beira Baixa TV. É uma nova forma de comunicação, uma nova forma moderna, atual, em que de facto a maior parte das pessoas hoje já usam estes instrumentos das novas tecnologias. E portanto é um instrumento visual indiscutível hoje para os dias de hoje. Portanto, parabéns à Beira Baixa TV para o trabalho que vem realizando. Eu sou daqueles que estou todos os dias a ver lá as notícias e a ver os acontecimentos que se passaram na nossa região. Os dirigentes da Beira Baixa TV sabem que eu fui o apoiante desde a primeira hora. E disse eu porquê? Porque fui sempre um homem que não sou propriamente um desconhecido na vida pública. Tive uma marca na vida pública e quando apareceu a Beira Baixa TV, eu desempenhava funções públicas. E nessas funções que desempenhava, fui dos que incentivou, porque quem pôs de pé a Beira Baixa TV, que avançasse em força. Por isso, neste primeiro aniversário, parabéns pelo trabalho que vem realizando. 33 anos depois, o Politécnico de Castelo Branco encontra o seu caminho. Escolas vão dar lugar a departamentos, propinas não aumentam nos próximos 4 anos e os cursos de ciclo curto não encontram disponibilidade no Politécnico. A entrevista com o presidente eleito do Politécnico de Castelo Branco, professor Carlos Maia. O futuro do IPCB será o futuro que a região sempre esperou do IPCB. O IPCB é um dos principais motores de desenvolvimento da região. A região seria completamente diferente se não tivesse uma instituição de ensino superior como o IPCB. Todo o investimento que foi feito, tanto em termos de infraestruturas físicas como em termos de equipamentos, foram um forte investimento público na região, mas mais importante do que isso é o acesso à qualificação das populações. E, portanto, muitos jovens não teriam tido acesso ao ensino superior se não houvesse uma instituição como o Instituto Politécnico de Castelo Branco na nossa região. E, curiosamente, passados 33 anos da criação do Instituto, pela atual conjuntura, isto ganha uma particular acuidade neste momento. Portanto, as dificuldades que as famílias estão a ter novamente neste momento e nesta situação decorrente da crise que atravessa o Estado e, obviamente, as famílias, impossibilita que as famílias possam novamente disponibilizar de meios suficientes para colocar os filhos em Lisboa, Porto e Coimbra, que era aquilo que era a tradição até há uns anos atrás. E, portanto, também o IPCB pode, de facto, demonstrar as suas potencialidades às famílias e transmitir que temos tantas potencialidades como as outras instituições e que as pessoas que são formadas no IPCB saem daqui com muita qualidade. E, portanto, obviamente que isto não é uma garantia de emprego, neste momento essa garantia nenhuma instituição a pode dar, porque existe empregamentos em Portugal, portanto não há ensino superior a mais, como costumo dizer, aliás basta olhar para as médias da qualificação da população portuguesa e compará-las com as médias dos países da OCDE para verificar que ainda estamos aquém da qualificação dessas populações, apesar dos progressos notáveis que se fizeram nas últimas décadas, mas de facto ainda estamos bastante aquém dos países da OCDE. Além disso, temos metas europeias para atingir em 2020, a Estratégia Europeia Horizonte 2020, que preconiza que o extrato etário entre os 30 e os 34 anos, pelo menos 40% tenham um diploma superior, e Portugal tem uma média de 27,2%. Portanto, estamos a 6 anos praticamente de 2020 e temos 13% para atingir, o que me parece uma média que não é fácil de conseguir. Portanto, temos um enorme desafio pela frente. O futuro do IPCB passará precisamente por continuar a qualificar essas populações, por se abrir mais ao exterior. Portanto, não estamos apenas a falar das formações formais, licenciaturas, mestrados. Há uma formação que o IPCB pode e deve fazer de acordo com as necessidades das empresas, portanto, consoante a área de intervenção da empresa e consoante as necessidades de formação, o IPCB tem neste momento know-how suficiente para direcionar as suas ofertas formativas de acordo com aquilo que a sociedade precisa, e essa vai ser uma forte aposta deste mandato de virar o IPCB ainda mais para o exterior. Eu sou um forte defensor de tudo aquilo que possa ser feito em conjunto, não deve ser feito isoladamente, desde que daí resultem benefícios para ambas as instituições. Quer dizer, não faz sentido também estar a dizer vamos fazer em conjunto só para dizer que é em conjunto. Portanto, temos que aproveitar o que de melhor existe em cada uma das instituições, potenciar isso de modo a que o resultado final seja mais frutuoso.
As fusões, eu desde o início que me manifestei contra as fusões, portanto, fui das primeiras pessoas a manifestar-me contra as fusões, respeito outras opiniões e sei que as há, até instituições aqui bem próximas da nossa, portanto há outras opiniões, como digo, são tão respeitáveis como a minha, mas na minha perspectiva não é a melhor solução para as instituições do interior do país. Uma fusão implica sempre o desaparecimento de uma instituição. E, portanto, a grande vantagem que eu vejo nas parcerias em detrimento das fusões é que uma parceria existe enquanto for benéfica para ambas as instituições. E há de ter um horizonte temporal. Portanto, quando esse horizonte temporal chegar ao fim, quando essa parceria deixar de ser benéfica para ambas as instituições, outras se criarão, mas as instituições mantêm-se e mantêm a sua autonomia. E, portanto, aquilo a que eu sempre me opus e continuo a opor-me é que nenhuma instituição deve perder a sua autonomia e a sua personalidade jurídica. O que com uma fusão deixa de acontecer. Portanto, é esse o principal argumento para as não fusões. Mas com um ponto prévio. Eu não excluo uma fusão se me demonstrarem que esse é o melhor caminho para o país. Porque tomou-se como bandeira aquilo que foi feito em Lisboa, na Universidade Técnica com a Universidade Clássica, como se essa fosse a solução para todas as zonas do país. Pode não ser. A questão prévia é se o sistema se deve manter um sistema binário ou se um sistema unitário. E essa é a questão central. E essa discussão ninguém quer fazer. Andamos à volta de coisas que são laterais, mas a questão central é: o sistema deve ser binário ou deve ser unitário? É para manter as universidades com uma missão e os politécnicos com outra, mas é assim, se assim for, não basta isso estar consagrado na lei de base do sistema educativo. No terreno tem que, de facto, haver diferenças. E o que nós temos assistido é uma aproximação dos institutos politécnicos às universidades e das universidades aos institutos politécnicos, por motivos diferentes, mas o que é facto é que há uma indiferenciação e em muitas situações andamos todos a fazer o mesmo. E isso é que não faz sentido. E, portanto, continuo a dizer, a primeira fase desta grande discussão deveria ser a manutenção ou a extinção do sistema binário. Tudo o resto será por acréscimo. E se nós chegarmos à conclusão que não faz sentido manter o sistema binário, então aí poder-se-á pensar em qual é a melhor estratégia em articular as instituições. E aí, sinceramente, não excluo a hipótese de uma fusão, que não parece que seja essa o caminho correto para Portugal. Costumo dizer que as instituições não são um fim em si mesmo. O ensino superior não é um fim em si mesmo, é um meio de qualificar as pessoas. É um meio de proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas. E, portanto, não tem que haver aqui corporativismos de qualquer espécie. Nós estamos ao serviço do país. E, portanto, é nessa perspectiva que entendo que a discussão devia ser prévia, devia ser mais aprofundada, devia ser feita com os atores, com os agentes educativos e não top-down. Aliás, parece-me até que as fusões esfumaram-se. Em outubro foi-nos apresentado como uma forte hipótese e, neste momento, acho que já nem os governantes acreditam nessa possibilidade. Portanto, agora é evidente que isto não invalida que haja racionalização de recursos e que haja articulação entre as instituições. Acho que é a nossa obrigação racionalizar recursos e potenciar aquilo que pode ser potenciado. O financiamento é feito essencialmente pelo número de alunos, não é? O que acaba por ser de alguma forma perverso, porque a assimetria que existe entre o litoral e o interior, 90 e tal % das vagas estão no litoral, 9% no interior, e depois dizem-nos que o financiamento é quase exclusivamente pelo número de alunos. E, na minha perspectiva, mal, porque o Instituto Politécnico de Castelo Branco não pode ser comparado, em termos de impacto regional, com o Instituto Politécnico de Lisboa, por exemplo. É muito mais importante para a economia local e regional o Instituto Politécnico de Castelo Branco na sua região do que o Instituto Politécnico de Lisboa. Porquê? Porque Lisboa tem outros fatores. Não estou a menosprezar o Instituto Politécnico de Lisboa, é um instituto muito respeitável até. Além disso, por isso é que defendo que os critérios de financiamento deveriam ir muito para além do número de alunos. Deveria haver critérios de eficiência pedagógica, de eficiência científica e do impacto que as instituições têm na região. E até defendo uma coisa que não é muito frequente, mas até entendo que parte do financiamento do ensino superior deveria ser feito pelo Ministério da Economia. Porque as instituições têm um forte impacto no desenvolvimento regional e no desenvolvimento local. E, portanto, o Ministério da Economia deveria ter aqui alguma responsabilidade também no financiamento das instituições de ensino superior, obviamente estabelecendo um conjunto de critérios que seriam aferidos e seriam avaliados e verificados com frequência, e aqueles que estivessem a cumprir tinham um determinado financiamento, os que não tivessem, obviamente que não poderiam ter o mesmo financiamento. Porque o financiamento, de facto, nós somos solidários com o esforço de contenção orçamental que o país está a fazer, não poderia ser de outra maneira.
está a ser exigida a todos os portugueses, mas eu lembro que o ensino superior é o único setor de atividade que não está referido no memorando da Troika como constituindo um problema para o país. É o único setor de atividade. E não há registro de nenhuma instituição de ensino superior pública que tenha tido uma gestão danosa dos dinheiros públicos. Não há um único registro, estou a falar de instituições públicas, mas não há um único registro de má gestão dos dinheiros públicos. Agora, temos sofrido cortes brutais. Eu relembro que, em relação ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, em 2010, tivemos uma dotação do Orçamento de Estado da ordem dos 18 milhões e 600 mil euros. Para 2014, a previsão é 13 milhões e 800 mil euros. Portanto, temos aqui uma decalagem de 4 milhões e 800 mil euros que, obrigatoriamente, vão ter que se repercutir no funcionamento e na qualidade da instituição, que é outra coisa que toda a gente tem medo de falar. Toda a gente diz, não, cortaram-nos 5 milhões de euros, cortaram-nos 4, mas nós não sofremos perda de qualidade. Não é verdade. Nenhum dirigente que queira ser honesto pode dizer que sofreu um corte de 4 milhões ou de 5 milhões de euros e que a instituição continua a funcionar como funcionava antes. Porque senão, então, temos que perguntar o que é que andava a fazer com o dinheiro que era atribuído anteriormente. Portanto, obviamente, quando eu digo que há 3 ou 4 anos conseguia trazer um neurocirurgião do mais alto gabarito, um pianista de mais alta escala, um técnico, seja do que for, de alto prestígio, e que neste momento não consigo porque não tenho dinheiro para lhe pagar, isso é perda de qualidade. E, portanto, é desta forma que temos que falar. Agora, compete-nos a nós, dirigentes e não só, a todos nós da instituição, com as suas responsabilidades aos mais diversos níveis, evitar ou impedir que essa qualidade passe abaixo do nível que nós consideramos inultrapassável, não é? E, portanto, acho que é preferível fecharmos algumas ofertas formativas do que andarmos aqui com uma qualidade sofrível em algumas dessas ofertas formativas. E, portanto, felizmente no Instituto Politécnico de Castelo Branco estamos ainda não estamos nessa linha que eu acho que é inultrapassável. Tem havido um esforço enorme de toda a gente. Os docentes neste momento estão com uma carga horária muito além daquilo que é obrigatório, que está estipulado na carreira docente, que é obrigatório por lei. Tem havido uma abertura muito grande com o esforço que isso significa. Há pessoas a preparar unidades curriculares diversas em cada ano letivo. Isso envolve um esforço bastante significativo dos docentes que tem que ser assinalado e, portanto, a instituição tem feito tudo o que lhe é possível para manter os níveis de qualidade. Agora, não é possível manter os atuais cortes, se forem para manter sucessivamente os atuais cortes, não é possível mantermos o funcionamento da instituição nestes níveis. E, portanto, é como digo, é preferível termos menos oferta formativa e garantir a qualidade do que manter as 29 licenciaturas e algumas a resvalarem para níveis que nós de todo não queremos. E a forma como o Instituto foi criado e como cresceu era mais entendido como uma federação de escolas do que propriamente como uma instituição única. Não estou a criticar, foi a forma na altura que se encontrou e foi bem na altura, a realidade era diferente e, portanto, o Instituto cresceu desta forma e havia um pouco um sentido de pertença mais acérrimo à unidade orgânica do que à própria instituição em si. Foi um caminho que foi feito, não está concluído, são caminhos que nunca estão concluídos, mas de facto nota-se neste momento que já há essa aceitação por parte das pessoas, portanto já nos referimos mais ao Instituto Politécnico como entidade única do que como uma federação de escolas, mas é um trabalho que não está concluído. E, portanto, uma das apostas, e que está escrita inclusivamente no programa de candidatura, é de facto fazer uma forte reorganização da instituição, porque a realidade neste momento não é a mesma. E, portanto, nós temos que ajustar a estrutura às reais necessidades da instituição e da região. Nós temos que ver qual é o nosso papel na região. Qual é o contributo que podemos dar para o desenvolvimento da região? Portanto, o que é que a região precisa de nós e como é que nós podemos contribuir e responder a essas necessidades? E, portanto, na minha perspectiva, e pareceu-me que foi uma proposta muito bem acolhida por portanto, fiz obviamente o périplo por todas as escolas a apresentar a candidatura e nos serviços centrais, e parece-me que as pessoas estão muito, muito sensíveis a essa necessidade de reorganização. E, portanto, a minha intenção é propor ao Conselho Geral uma revisão estatutária, porque sem revisão estatutária não podemos fazer alterações, e nessa revisão estatutária ficar consagrado, para já, uma redução de unidades orgânicas, do número de unidades orgânicas. Na minha perspectiva, o IPCB não necessita, neste momento, de ter 6 unidades orgânicas. Refere-se a escolas. As escolas. Portanto, unidades orgânicas são escolas. Portanto, as escolas continuarão a existir como projetos pedagógicos, num número inferior àquele que existe atualmente. Na minha perspectiva, acho que não é necessário haver 6 escolas no IPCB, nesse aspecto, neste momento. Se são menos, e entra, então, a departamentalização. Exatamente. Isso é, há escolas que acabam por ficar unidas.
digamos assim, é um nome que desaparece. As suas ofertas formativas, exatamente. Portanto, está a pensar, por exemplo, Escola de Educação Artes, por exemplo? É uma das hipóteses. É uma das hipóteses, entre outras. Há outras hipóteses Escola também. Portanto, seria a ESART com a ES. É uma das hipóteses, não vou dizer que já é essa a solução definitiva, até porque é uma proposta e quem terá que se pronunciar será o Conselho Geral e a última análise, não é? Não pode ser revelada ainda. Para não influenciar. É, exatamente. Porque eu gostaria que fosse um processo bastante participado. Mas pode-nos só dizer de 6 passa para quanto a sua proposta? Também ainda não sabemos, não é? Na sua proposta? Ou 3 ou 4. 4 no máximo, dependendo depois de outro tipo de decisões que temos que tomar. Das 2 vezes que propus a alteração das propinas, foi aprovado por unanimidade. Portanto, foi feita uma explicação. E digo isto por unanimidade porque, tradicionalmente, os alunos votam contra. Claro. Por tradição. Os colegas não sabem. Tive um aluno que me dizia, basta ser uma proposta de alteração de 1 cêntimo, nós, por tradição, votamos contra. Claro. E eu consegui que todos os alunos que estavam no Conselho Geral votassem por unanimidade a alteração das propinas e o aumento das propinas, porque lhes foi explicado qual era o motivo e para onde é que vai o dinheiro. E, portanto, é para a melhoria da qualidade da aprendizagem. E, portanto, não faz parte neste momento e é um compromisso que assumo aqui, porque a crise do Estado e esta redução do financiamento das instituições resulta da crise do Estado, mas a crise também atingiu as famílias. E as famílias estão a ser bastante penalizadas. E, portanto, não é a minha intenção, durante o próximo quadriênio, propor qualquer alteração das propinas para os estudantes. Não é uma competência do Presidente, é uma competência do Conselho Geral, mas é sob proposta do Presidente. Portanto, o Presidente faz a proposta, o Conselho Geral aprova ou não aprova. Não é a minha intenção apresentar qualquer proposta de alteração, ou neste caso de aumento, das propinas para os cursos de primeiro ciclo. Portanto, os nossos alunos, nós temos neste momento 25% de alunos bolseiros, e a percentagem vai aumentar, porque em janeiro saiu um ofício que permitia que os alunos que estavam impedidos de se candidatar à Bolsa porque os familiares eram detentores de dívidas à autoridade tributária, isso deixou de ser um impedimento, portanto os alunos vão continuar a poder candidatar-se, o que significa que a percentagem de bolseiros vai aumentar. E, portanto, isso significa, nós temos neste momento 25%, pensamos chegar aos 30%, 34%, o que significa que o nosso público é maioritariamente proveniente de classes sociais e economicamente desfavorecidas. Portanto, não seria lógico nós estarmos a propor um aumento da propina mesmo. E, portanto, na nossa perspectiva, neste modelo, estes cursos vão ser um fracasso. E já transmitimos isso ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, fizemos inclusive um documento no CSISP, que foi unanimemente aceito por todos, em que manifestamos que neste modelo os institutos politécnicos estão indisponíveis para lecionar estes cursos. Bem, agora, enquanto se mantiver esta proposta tal e qual como nos foi apresentada, o Instituto Politécnico de Castelo Branco continua indisponível para lecionar estes cursos, portanto isto com todo o pragmatismo. Enquanto assim for, nós não estamos disponíveis para lecionar estes cursos, porque não entendemos que sejam benéficos para o país neste modelo.